Pessoal, a aula de hoje, na verdade, ela vai ser uma continuação da aula anterior. Nós vamos para a nossa aula 11. E nessa aula, gente, a gente vai começar a ver um pouquinho da lei de Proust, que é uma continuação da lei de Lavoisier. E a gente também vai partir para alguns exercícios, porque como agora, na lei de Lavoisier e lei de Proust, nós começamos a utilizar um pouquinho mais de cálculo, eu acho importante ter uma aula de exercícios para vocês verem como resolver alguns tipos de questões e também para a gente já ir praticando alguns cálculos e alguns possíveis resultados. Beleza? Então, a aula de hoje, então, nós vamos falar da lei de Proust e depois abordar alguns exercícios, tanto dessa aula quanto da aula anterior. Então, para a gente começar, eu vou voltar um pouquinho na aula passada, só para a gente revisitar o que a gente viu bem rapidamente, porque o conteúdo da aula anterior vai ser fundamental para a gente continuar a aula de hoje. Na aula anterior, a gente viu o que nós chamamos de lei de Lavoisier. E eu introduzi essa lei de Lavoisier para vocês, gente, a partir daquele experimento da queima do bombril, da queima do papel, e a gente discutiu, por exemplo, o que acontecia com a massa de uns componentes quando a gente tinha uma reação química. Por exemplo, no caso, quando a gente tinha um processo de queima. E no final da aula eu disse que Lavoisier foi um cientista, né, que ele, a partir das observações, a partir de experimentos, ele chegou a uma conclusão e ele formulou o que nós chamamos de lei de Lavoisier. E o que vem dizer a lei de Lavoisier, gente? A lei de Lavoisier diz que a massa dos componentes de uma reação química é sempre conservada. E aí essa lei, então, também pode ser conhecida como lei da conservação das massas. Então, toda vez que eu tenho uma reação química, a massa é sempre conservada, beleza? E aí, a partir dessa definição da lei de Lavoisier, a gente pode concluir o seguinte, ó, que em um sistema fechado, a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. E a gente pode generalizar, então, a lei de Lavoisier da seguinte forma, ó, massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Isso aqui vai ser o mais importante de vocês lembrarem a partir de agora. Inclusive, quando a gente for fazer alguns exercícios, eu vou retomar na lei de Lavoisier e nessa equaçãozinha aqui, ó, massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Beleza? E pessoal, para que é importante a gente entender a lei de Lavoisier? Para a gente começar a entender como é que a gente pode fazer alguns cálculos e determinar algumas quantidades envolvendo reações químicas. Beleza? Então, a lei de Lavoisier é um dos requisitos fundamentais para a gente começar a fazer cálculos e fazer determinações a respeito de reações químicas. Além da lei de Lavoisier, é muito importante a gente ter também que toda reação química vai seguir os princípios do que nós chamamos de lei de Proust, que é bastante similar à lei de Lavoisier, só que foi formulada por um outro cientista tendo como base outros critérios. Beleza? E o que vem dizer a lei de Proust, que é a segunda lei que a gente precisa começar a entender para resolver questões envolvendo reações químicas? Galera, a lei de Proust vem dizer o seguinte, ó, que as reações químicas sempre irão ocorrer com proporções constantes. Gravem bastante essa ideia, gente. Reações químicas sempre irão ocorrer com proporções constantes. E aí eu já vou mostrar o que seriam essas proporções constantes daqui a pouquinho para vocês. Beleza? E dessa ideia de que a reação química sempre vai ocorrer com proporções constantes, a gente pode fazer uma segunda conclusão, que é o seguinte, ó, a alteração da quantidade de um componente pode influenciar proporcionalmente na quantidade dos demais componentes da minha reação química. Beleza? Então, basicamente, esses dois parâmetros que vocês precisam lembrar da lei de Lavoisier. Sempre que eu tiver uma reação química, as proporções são constantes. E sempre que eu tiver essa proporcionalidade, uma alteração da quantidade de qualquer componente pode influenciar proporcionalmente nas quantidades dos demais. Beleza? Eu sei que esses dois enunciados podem ser confusos à primeira vista, né? Mas a gente vai explorar ele um pouquinho mais a partir de agora. Só para trazer uma explicação um pouquinho mais palpável para vocês, gente, eu gosto de pegar essa lei de Proust e fazer algumas comparações com situações do nosso dia a dia. Beleza? Para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a lei de Proust, deixa eu voltar aqui, eu vou pegar a lei de Proust e vou resumir ela em dois tópicos. Eu vou dizer o seguinte, ó, pensando nessa ideia de proporção, eu vou afirmar o seguinte, toda reação química possui sempre uma proporção, todos os componentes ali estão proporcionalmente divididos, beleza? E para facilitar a nossa compreensão e aproximar a lei de Proust de uma situação do nosso dia a dia, eu gosto sempre de pensar o seguinte, ó, que essas proporções das reações químicas são similares a receitas. E que receita seria essa, gente? Poderia ser, por exemplo, uma receita de bolo, uma receita, por exemplo, de um pudim, uma receita, sei lá, de um
não sei, de um biscoito. Uma reação química, por ela possuir essa característica de ter proporções, ela sempre vai ter um aspecto muito similar a receitas do dia a dia mesmo. Por exemplo, a receita de um bolo, a receita de um pudim, a receita de um biscoito. Beleza? Então, para a gente começar a entender a lei de Proust, eu vou pegar essa ideia da proporção, vou trabalhar algumas receitas e depois vou mostrar para vocês como isso acontece, por exemplo, quando a gente faz uma reação química. Tranquilo? Então, para a gente começar a aula de hoje, eu gostaria de imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente está querendo fazer um pudim, que é um pudim de leite condensado, beleza? Quem não gosta de pudim de leite condensado, né? Eu, pelo menos, gosto pra caramba. E aí eu fui na internet e procurei uma receita bem simples de como fazer o pudim. Eu não vou trazer aqui toda a descrição da receita, vou pegar só os ingredientes básicos para aproximar um pouquinho de como funciona uma reação química, beleza? Então fui na internet e procurei a receita para fazer mais ou menos um pudim, tranquilo? E o que eu vi na internet? Que para fazer um pudim eu preciso de aproximadamente 3 ovos e eu preciso pegar esses 3 ovos e juntar com uma lata de leite condensado, beleza? Se eu pegar então 3 ovos, colocar juntamente com uma lata de leite condensado, eu posso fazer um pudim. Tudo bem? Pessoal, só para saber, então, o slide está certinho para vocês? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, né? Beleza. Sim. Então, para fazer um pudim, eu preciso de 3 ovos, uma lata de leite condensado e um pudim. Só que agora imagina o seguinte, gente. Imagina que você quer pegar essa mesma receita e agora quer fazer 2 pudins. Agora eu pergunto, gente, se eu quiser fazer 2 pudins, quantos ovos eu preciso utilizar? 6. 6 ovos. Todo mundo concorda? Se eu preciso fazer um pudim, para fazer um pudim, se para fazer o pudim, né, eu preciso de 3 ovos, então para fazer 2 pudins, eu preciso do dobro de ovos, beleza? Se eu tenho 3 ovos para fazer um pudim, para fazer 2 pudins, eu vou precisar de 6 ovos, que é o dobro, beleza? Pessoal, para fazer agora 2 pudins, eu vou precisar de quantas latas de leite condensado? 2. Então eu vou precisar de 6 ovos, 2 latas de leite condensado. Se agora eu pegar 6 ovos e 2 latas de leite condensado, o que eu posso fazer agora? 2 pudins. Tudo bem? Observaram, gente, que no caso aqui, toda receita, ela vai ter uma coisa muito importante que vai estar relacionada quando a gente for pensar lá nas reações químicas, que é a ideia de proporção. Qual que é a ideia? Sempre que eu fizer uma receita, eu vou ter sempre uma proporção. Por exemplo, para fazer um pudim, eu preciso de 3 ovos para cada lata de leite condensado. Se eu quiser aumentar essa quantidade e fazer mais pudins, eu vou aumentar cada componente proporcionalmente. Beleza? Eu sempre vou ter a minha receita e vou aumentar esses componentes proporcionalmente. Se eu estou dobrando a quantidade de ovos, eu também tenho que dobrar a lata de leite condensado para eu fazer o dobro de pudim. Ou seja, para sair de um pudim e fazer 2 pudins. Beleza? Então, reparem que na minha receita tem uma proporção. E o que vem dizer a lei de Proust? Deixa eu voltar aqui. Que eu estava falando anteriormente com vocês, gente. É basicamente essa mesma ideia da receita. Segundo Proust, o que Proust observou nos experimentos químicos é que toda reação química também vai acontecer com essas mesmas proporções constantes. Então, sempre que eu pensar em uma reação química, eu posso imaginar mais ou menos como uma receita. Beleza? Para a gente entender como funciona essa ideia da receita agora, pensando em uma reação química de verdade, vamos pegar a reação que a gente viu na aula passada, que foi aquela reação que eu não sei se vocês lembram, que a gente pegou, por exemplo, o bombril, que seria representado aqui pelo ferro, né, a palha de aço, reagiu com oxigênio, ou seja, a gente colocou fogo num pedaço de bombril, um pedaço de palha de aço, e a gente fez a oxidação desse ferro. A gente pegou o ferro, juntou o ferro com oxigênio para formar óxido de ferro, que seria basicamente a palha de aço queimada. Beleza? E o que eu quero fazer, gente? Eu quero trabalhar com as quantidades que a gente trabalhou na semana anterior. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou tentar trabalhar com elas aqui aproximadamente com vocês. Beleza? Para isso, vamos imaginar o seguinte. Ó. Imagina que eu peguei 6 gramas de ferro, ou seja, 6 gramas de palha de aço. Tranquilo? E imagina que eu peguei essas 6 gramas de palha de aço, deixa eu só ver se essa quantidade é isso mesmo, só para não ficar errado ali com o próximo slide. Vamos supor que eu peguei essas 6 gramas
de ferro. E quando eu queimei essas 6 gramas de ferro, eu obtive 7 gramas de óxido de ferro. Beleza? Pensando na lei de Lavoisier, que massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, se a massa do meu produto é 7 gramas e eu tive 6 gramas de ferro, pela lei de Lavoisier, eu posso concluir logo de cara que a massa de oxigênio que participou dessa reação química foi 1 grama. Beleza? Porque se eu pego 6 gramas de ferro junto com 1 grama de oxigênio, eu formo os 7 gramas do meu óxido de ferro. Beleza? Só para saber, gente, lembram da lei de Lavoisier? Isso aqui ficou claro para vocês? Sim. Sim, né? Beleza. Então aqui, ó, eu montei basicamente uma receita para produzir o ferro queimado, pensando na ideia de receita, né? Se eu quiser fazer 7 gramas, por exemplo, de ferro queimado, ou de óxido de ferro, basta eu pegar 6 gramas de ferro, juntar com 1 grama de oxigênio, aí eu consigo fazer 7 gramas de óxido de ferro. Beleza? Pensando nessa ideia de proporção, gente, o que vai dizer a lei de Proust? Toda reação possui quantidades proporcionais. Então, se eu quiser pegar essa mesma reação química e fazer ela proporcionalmente em uma outra quantidade, todos os componentes dessa reação química também vão ser alterados proporcionalmente. Por exemplo, imagina que agora, no lugar de queimar 6 gramas de ferro, eu estou queimando 12 gramas de ferro. Então, imagina que daqui para cá, ó, eu dupliquei a minha quantidade. Se no início eu estava queimando 6 gramas de ferro, agora eu estou queimando 12 gramas de ferro. Pessoal, agora eu pergunto para vocês, se eu quiser queimar 12 gramas de ferro, quantos gramas de oxigênio eu vou precisar reagir aqui no meu sistema? As gramas? Porque ó, se daqui para cá, ó, se de 6 para 12 eu multipliquei por 2, todos os componentes da minha reação química também têm que aumentar proporcionalmente. Se de 6 para 12 eu multipliquei por 2, como a minha massa inicial de oxigênio era 1, para eu fazer essa mesma reação agora com o dobro de ferro, eu vou precisar também do dobro de oxigênio. Então aqui eu também vou multiplicar. Ó, de 1 para 2 eu multipliquei por 2 também. Beleza? Então reparem, ó, tudo está acontecendo proporcionalmente. Se inicialmente eu precisava de 6 gramas de ferro para cada 1 de oxigênio, se eu agora precisar de 12, que é o dobro, eu também vou precisar do dobro de oxigênio, ou seja, eu vou precisar de 2 gramas de oxigênio. Beleza? Agora vamos pensar, gente. Se com 6 gramas de ferro eu produzir 7 gramas de óxido de ferro, se agora eu tiver 12 gramas, eu vou produzir quantos gramas de óxido de ferro? 14. Porque é a mesma proporção. Ó. Se de 6 para 12 eu multipliquei por 2, se de 1 para 2 eu também multipliquei por 2, agora, como eu estou duplicando todos os componentes, o meu produto também vai ter que estar no dobro de quantidade. Então, de 7 para cá, eu também tenho que multiplicar por 2. E 7 vezes 2 vai dar exatamente 14 gramas. Beleza? Então, reparem, gente, tudo aqui está acontecendo proporcionalmente. Se eu multiplico por 2 qualquer componente da minha reação química, todos os outros componentes também têm que ser multiplicados por 2 para manter a proporção da minha reação química, beleza? E aí compara com uma receita. Sempre que eu quiser fazer o dobro de uma receita, eu tenho que duplicar todos os meus componentes, beleza? O que eu quero que vocês observem, gente? Esse número 14 aqui, ó, eu poderia encontrar ele de duas formas. Ou multiplicando 7 por 2, já que todos os componentes estão sendo multiplicados por 2. Porém, se eu não tivesse esse número 14 e já tivesse só essas informações aqui do início, ó, eu já conseguiria encontrar a minha massa de óxido de ferro. Lembra que aqui dava 14, não era? Porque como que eu posso encontrar agora essa massa de ferro? Eu posso pensar na lei de Lavoisier, que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, beleza? Os meus reagentes eu tenho 12 gramas de ferro, 2 gramas de oxigênio. Se eu quiser encontrar a massa do meu produto, basta somar essas massas. 12 gramas de ferro mais 2 gramas de oxigênio. Agora eu vou ter um total de 14 gramas de oxigênio. Pessoal, então só para vocês observarem, ó, eu vou pegar essa mesma reação agora, só que eu vou montar uma tabela para a gente entender como acontece essa proporcionalidade quando a gente pensa, por exemplo, na lei de Proust. Pessoal, o que eu tenho nessa tabela? Eu tenho basicamente o seguinte. Ó. Eu tenho aqui ó, os reagentes. Então aqui seria a massa dos reagentes, né? Então ferro aqui, oxigênio aqui.
são os mesmos reagentes da reação anterior. E aqui do lado, na segunda coluna, eu tenho os produtos da minha reação química. Como eu só tenho um produto, aqui eu tenho o óxido de ferro, beleza? E aqui eu estou colocando só a proporcionalidade dessa reação química. Aquela primeira que a gente fez, ó, se eu tiver 6 gramas de ferro e juntar com 1 grama de oxigênio, eu formo 7 gramas de óxido de ferro, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Só que agora eu posso fazer o dobro da minha reação. Se inicialmente eu tinha 6 gramas de ferro, agora eu posso trabalhar com 12 gramas de ferro. Se eu estou trabalhando agora com o dobro, agora todos os meus outros componentes têm que estar 2 vezes maior. Então aqui, ó, meu oxigênio agora tem 2 gramas, meu óxido de ferro também tem 14 gramas, beleza? Só que reparem, ó, se eu quiser, aí agora eu vou pegar daqui para cá, ó, eu posso não fazer só o dobro, eu posso fazer, por exemplo, o triplo. Por exemplo, de 6 para 18, eu estou triplicando a quantidade de ferro. Então aqui, ó, eu tenho o triplo da quantidade de ferro. Então todos os meus outros componentes também têm que estar o triplo. Então, se eu quiser reagir 18 gramas de ferro, eu vou precisar do triplo de oxigênio, ou seja, de 3 gramas de oxigênio. E quanto que eu for produzir de ferro? Se inicialmente eu produzia 7 gramas de ferro e agora eu estou produzindo o triplo, agora eu vou produzir 21 gramas de ferro, beleza? Reparem aqui, ó, só para a gente utilizar as duas leis para vocês observarem, ó. Se eu quiser encontrar essa massa aqui de ferro, 21 gramas, sem precisar olhar a proporcionalidade, é só observar, ó. No caso, nessa linha, né? O que a gente tem, ó? Massa dos produtos é 21 gramas. Se eu quiser encontrar esses 21 gramas, basta observar, ó. Massa dos reagentes é 18 mais 3. 18 mais 3 dá os 21 gramas, que são esses 21 gramas aqui dos produtos. Tudo bem? Isso aqui é só para vocês já irem se acostumando a utilizar as duas leis ao mesmo tempo. E agora eu quero que vocês observem que eu também posso fazer ou em quantidades maiores ou em quantidades menores. Por exemplo, imagina que inicialmente eu estava trabalhando com 6 gramas de ferro. Imagina que agora eu quero fazer a metade da minha reação química. Eu quero trabalhar com a metade de ferro, ou seja, trabalhar com 3 gramas de ferro, beleza? Se eu trabalhar com a metade da quantidade de ferro, todos os meus outros componentes também têm que estar pela metade, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma reação química de ferro só que utilizando 3 gramas de ferro, eu vou ter que utilizar 0,5 gramas de oxigênio, que é a metade de 1 grama, beleza? E quanto que eu vou produzir? Eu vou produzir a metade dos 7 gramas, que era a quantidade inicial, ou seja, eu ia produzir 3,5 gramas. Se eu quiser encontrar esse 3,5 aqui utilizando a lei de Lavoisier, basta analisar a massa dos produtos e dos reagentes. No caso aqui, ó, a massa dos meus reagentes era 3 e 0,5 gramas de oxigênio. Quando a gente soma 3 gramas mais 0,5 gramas, a gente obtém os 3,5 gramas dos meus produtos. Pessoal, então basicamente aqui, ó, eu terminei todo o conteúdo abordando tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust, que era para ser dado na aula passada, mas como a aula passada ficou muito grande, eu dividi essa aula passada em duas, beleza? Então, só lembrando, a lei de Lavoisier, o que ela diz? Que numa reação química a massa é sempre conservada, a massa total dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, e a lei de Proust vai dizer que numa reação química tudo acontece em proporções constantes, beleza? E aí vocês podem lembrar que isso é similar a receitas. Sempre que você pensar numa reação química, você pode fazer uma analogia com uma receita, beleza? Tudo vai acontecer proporcionalmente. E pessoal, deixa eu só passar aqui. Agora que a gente já viu, né, as duas leis, tanto de Lavoisier quanto de Proust, que são leis que ajudam a gente a entender quantidades em reações químicas, o que eu quero propor para vocês agora? Realizar aqui a resolução de 3 exemplos, que são 3 exemplos que eu vou passar para vocês também lá na lista de exercícios. Vão ser exemplos similares. Tranquilo? Que são exemplos, gente, vamos dizer assim, clichês, sempre caem. Se for cair, por exemplo, lei de Lavoisier ou lei de Proust em uma prova, sempre vai cair um exemplo muito similar a esse. Então, se vocês entenderem como é que resolve esse tipo de exercício, daqui para frente vai ficar muito mais fácil o conteúdo de química. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, com nosso primeiro exemplo. O que eu estou dizendo nele aqui? Ó? A imagem abaixo traz a representação da oxidação entre cobre e gás oxigênio. O cobre está representado aqui, ó, como Cu e o oxigênio como O2, beleza? E aí essa reação tem como produto o óxido de cobre, que é o CuO. Então essa reação está sendo representada aqui, ó.
eu tenho o cobre reagindo com oxigênio. Então aqui tá os meus reagentes. Está sendo formado CuO, que é o que nós chamamos de óxido de cobre. Beleza? Então aqui é o óxido de cobre. E o que eu falo aqui nessa questão? O que eu peço para vocês fazerem? Eu estou afirmando o seguinte, ó. Durante um experimento, foi observado que para cada 63 gramas de cobre, são produzidos 79 gramas de óxido de cobre. Aí o que eu pergunto? Dessa forma, se forem utilizados 189 gramas de cobre, qual será a massa de óxido de cobre produzida? Bom, numa primeira leitura aqui pode ficar um pouquinho confuso o que vocês têm que fazer, mas eu vou mostrar para vocês agora uma forma muito simples de vocês resolverem qualquer exercício envolvendo cálculos de massa em uma reação química, ou seja, utilizando a lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar todo o meu exercício e vou resumir ele da seguinte forma, e tendo como principal método aqui para resolver essa questão a minha reação química. Galera, aí é uma dica. Tá na hora da prova, tá com dificuldade de resolver a questão? Primeiro passo para você começar a questão é reescrever a sua reação química. Ou seja, você vai lá no caderno e coloca lá, ó, 2Cu mais O2 formando 2CuO. Sempre escreve a reação química porque ela vai te orientar, ela vai ser um guia para você não se perder na sua resolução. Beleza? Então aqui, ó, eu já tenho a minha reação química. O que eu faço agora? Eu vou na minha questão e observo os dados, as informações que foram passadas a respeito dessa reação química. E o que eu estou falando na minha questão? Ó? Durante o experimento foi observado que para cada 63 gramas de cobre, ou seja, para cada 63 gramas de cobre, esses 63 gramas aqui, ó, é do cobre, beleza? Se a gente voltar lá no início da questão, se você tiver dificuldade, eu estou falando que o cobre aqui, ó, é o Cu. Então, o que está sendo representado o cobre aqui, ó, seria o meu Cu, beleza? Então, aqui eu estou falando que eu tenho 63 gramas de cobre, que é o meu Cu. Para eu conseguir fazer essa questão, o que eu vou fazer? Vou pegar esse dado aqui, ó, e vou escrever ele em cima da minha reação química. Então, aqui está Cu, aqui então, são 63 gramas, então eu vou vir aqui e vou escrever 63 gramas de cobre. Beleza? E o que eu estou dizendo aqui nessa questão também, ó? Que para cada 63 gramas de cobre são produzidos 79 gramas de óxido de cobre. O que é o óxido de cobre, gente? O CuO. Beleza? Então, o CuO, se eu utilizar 63 gramas de cobre, eu vou conseguir produzir 79 gramas de óxido de cobre. Então, eu vou colocar esses 79 gramas aqui em cima do meu óxido de cobre. Beleza? E o que eu estou pedindo nessa questão? Ó? Eu estou pedindo o seguinte. Dessa forma, se forem utilizados 189 gramas de cobre, então eu estou fazendo uma suposição. Imagina que foi utilizado 189 gramas de cobre. E eu quero descobrir o que vai acontecer quando eu utilizar essa quantidade. Como é isso aqui que eu quero... Isso aqui vai ser, no caso, a minha previsão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou colocar na parte de baixo da minha reação química, indicando que aqui vai estar a minha previsão, aquilo que eu quero calcular. Beleza? E aqui, então, só vamos interpretar a questão. Estou falando o seguinte, ó. Dessa forma, se forem utilizados 189 gramas de cobre, então agora eu estou querendo utilizar 189 gramas de cobre. O cobre é o meu Cu. Então eu vou vir aqui debaixo do cobre e vou colocar aqui, ó, a quantidade que eu quero utilizar. Eu quero utilizar agora, ó, 189 gramas de cobre. Beleza? E o que eu estou pedindo na minha questão? Qual será a massa de óxido de cobre que será produzida? Ou seja, o que eu quero descobrir? O quanto de óxido de cobre vai ser produzido. O óxido de cobre é o CuO. Então, eu quero descobrir qual vai ser a massa desse óxido de cobre se eu utilizar agora 189 gramas de cobre. Beleza? O que eu quero que vocês observem agora, gente? Agora, basicamente, eu tenho uma proporção montada. Essa proporção, gente, se vocês repararem, vocês podem agora comparar esses valores e tentar encontrar qual é a massa de cobre que vai ser produzida nesse caso. Beleza? Eu posso fazer isso de duas formas. Ou montando uma regra de 3. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó, que 63 gramas estão para 79 gramas, assim como 189 estão para X gramas. Aí, resolvendo regra de 3, basta multiplicar cruzado.
beleza? Só que, galera, como a gente vai fazer mais regras de 3 daqui para frente, nessa aula de hoje eu não quero começar logo de cara a trabalhar com regra de 3 com vocês. Eu quero que vocês observem, pela lei de Proust, as proporções, porque proporcionalmente, sem fazer regra de 3, a gente já consegue resolver esse tipo de questão. Como que a gente pode fazer isso, gente? O que diz a lei de Proust? Toda reação química vai acontecer com proporções constantes, a proporção tem que ser mantida. Então a gente pode olhar as proporções aqui da minha reação química. O que eu posso fazer? Ó? Inicialmente eu tinha 63 gramas de cobre, certo? Agora eu quero utilizar 189 gramas de cobre. Galera, pensa comigo. De 63 para 189, quantas vezes eu estou aumentando esse valor? 3. 3 vezes. Se eu pegar aqui, ó, 63 e multiplicar por 3, eu obtenho 189. Beleza? Então, 63 vezes 3 dá 189. Então, daqui para cá, eu já observei que eu multipliquei por 3. Tranquilo? Agora, o que eu quero que vocês observem? Se eu quiser encontrar quanto de cobre é produzido, basta eu manter a proporção. Se inicialmente eu conseguia produzir 79 gramas de óxido de cobre, se agora eu quiser produzir com 189, que é 3 vezes o valor, então eu também tenho que manter a proporção. Então o meu x vai ser 79 multiplicado também por 3, porque eu também tenho que manter a proporção da minha reação química. Beleza? Então, galera, vamos lá. X, então, vai ser basicamente 79 vezes 3. Quanto que dá 79 vezes 3? Perfeito, 237. É porque estavam duas pessoas falando ao mesmo tempo. Beleza? Então, aqui, ó, eu encontrei 237. Mas o que são esses 237, gente? Aí que está a importância de vocês sempre montarem na reação química, porque aqui já te mostra o que você está encontrando. O X nada mais é do que massa, só que a massa do óxido de cobre. Então, na minha resposta, eu vou colocar aqui, ó, X é igual a 277 gramas de... Aí eu vou copiar lá, ó, óxido... Opa, deixa eu arrumar aqui. De óxido de cobre, que é o meu Cu, ó. Beleza? Então, galera, o que eu quero que vocês observem? Ó, se vocês montarem dessa forma, toda a sua questão já está praticamente feita. Basta você substituir os valores. Ó. Então, basta você analisar pela lei de Proust, conservação das massas. Conservação das massas não, desculpa, proporção em uma reação química. Faz a proporção. E aí, ó, você já tem a resposta basicamente de cara. 237 gramas de óxido de cobre. Beleza, gente? Então, pessoal, olha aqui. É uma questão muito simples. E para essa questão, só precisei observar a lei de Proust, lei das proporções, beleza? Só que se vocês observarem essa mesma questão, a gente também pode utilizar a lei de Lavoisier para obter algumas informações, que é basicamente o que eu estou pedindo aqui, ó, no meu exemplo 2. Aqui é o número 2, né? Desculpa. Então, no meu exemplo 2, eu tenho a mesma reação química, a mesma situação, só que agora eu estou pedindo coisas diferentes. Então, observe que uma mesma questão eu posso pedir tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust. O que eu digo no segundo exemplo? Ó? A imagem abaixo traz a representação de uma reação de oxidação entre cobre e gás oxigênio, como a anterior, que tem como produto o óxido de cobre. Mesma coisa. Só que eu estou dizendo o seguinte, ó, se após a oxidação de 63 gramas de cobre foram produzidos 79 gramas de óxido de cobre, agora eu estou perguntando o seguinte, ó, qual será a massa de oxigênio que terá participado da minha reação química? Bom, mesmo que eu estou pedindo coisas diferentes, o passo a passo para resolver essa questão é o mesmo. Primeiro passo, copiar a minha reação química. Então, vou lá no meu caderno e coloco 2Cu mais O2, formando 2CuO. Não pulem esse passo, viu, gente? Eu sei que às vezes parece ser perda de tempo, mas é muito importante copiar a reação química. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha questão, vou pegar os meus dados. Eu estou falando o seguinte, ó, se após a oxidação de 63 gramas de cobre, que é o meu Cu, então eu vou vir aqui em cima do Cu, vou colocar aqui, ó, 63 gramas, que é o que o meu exercício está informando. E aí o que eu estou falando no meu exercício? Ó, se eu pegar 63 gramas de cobre e fizer a oxidação, se eu fizer isso e forem produzidos 79 gramas de óxido de cobre, que é o CuO, então aqui, ó, esses 79 gramas, eu estou falando do óxido de cobre. Então, eu vou vir aqui no óxido de cobre e vou colocar aqui, ó, 79 gramas. Beleza? E aí, o que eu peço nessa questão? Se com 63 gramas de cobre forem produzidos 79 gramas de óxido de cobre, agora eu estou perguntando
qual será a massa de oxigênio que terá participado da reação química. Ou seja, eu quero saber agora a massa do meu oxigênio. Eu quero saber quanto de oxigênio eu tive que colocar nessa reação química para produzir os 79 gramas de óxido de cobre. Beleza? Pessoal, eu acho que alguns de vocês já conseguiram fazer de cabeça. Alguém já conseguiu observar qual é a massa de oxigênio que precisa para formar os 79 gramas de cobre? Eu vou resolver essa questão, só que eu vou pegar aquela ideia lá da lei de Lavoisier, só para vocês verem como é que a gente pode pegar aquela ideia para construir. Eu sei que eu vou estar fazendo algo redundante para a maioria, mas só para vocês verem que a gente pode pegar aquela aplicação. Para isso, eu só vou voltar lá naquele slide da lei de Lavoisier bem rapidamente e vou pegar aquela relação que eu falei com vocês lá na aula anterior. Sempre que eu tiver uma reação química, massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos meus produtos. Beleza? Então, eu vou voltar lá na minha questão e vou utilizar aquela relação ali, ó. Vou colocar assim, ó, massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Beleza? Então, aqui, ó, massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. E o que eu posso fazer, ó? Bom, eu sei que o meu cobre é 63. O meu oxigênio é aquilo que eu quero descobrir. Aí, só para efeito de cálculo, eu vou colocar aqui que o valor do meu oxigênio é X, porque é ele que eu quero descobrir. Beleza? E aí, o que eu posso fazer? Ó? Se eu sei que a soma dos reagentes tem que ser sempre igual à soma dos produtos, ou total dos produtos, eu posso utilizar essa relação e fazer da seguinte forma. Ó. Vamos calcular a massa dos meus reagentes, gente. Quais são os meus reagentes da reação? Os reagentes estão sempre à esquerda da minha reação química. Então, os reagentes são 63 gramas de cobre, mais o oxigênio. Como o oxigênio é aquilo que eu quero descobrir, eu vou chamar o oxigênio de X. Beleza? E aí, agora eu vou colocar igual a massa dos meus produtos. Como eu tenho apenas um produto na minha reação química, então a massa dos meus produtos vai ser 79. Lembrando que os produtos sempre ficam à direita. Beleza? Deixa eu só apagar esse gramas aqui para não confundir vocês na hora do cálculo. Se agora eu quiser encontrar o valor de X, que é a quantidade de oxigênio, basta eu resolver essa equaçãozinha, né? Então eu preciso isolar o X. Então eu mantenho o X do lado esquerdo, eu preciso isolar ele. Do lado direito fica 79. O 63 está positivo. Se eu passo ele para o outro lado, eu passo ele negativo. Então fica 63 menos... desculpa, fica 79 menos 63. Quando eu resolvo agora 79 menos 63, o resultado dá 16. Beleza? Por que eu estou mostrando essa forma de vocês resolverem, gente? Porque a maioria de vocês eu acho que já conseguiram observar e já fazer de cabeça, porque os números aqui eram números inteiros, números fáceis de calcular. Se tiver uma questão com números não tão muito fáceis, aí é mais ideal que vocês utilizem a ideia de igualar as somas para vocês fazerem uma conta ali, por exemplo, uma calculadora ou até mesmo na mão para chegar num resultado mais preciso. Se vocês conseguirem fazer de cara, podem fazer. Beleza? Só para concluir aqui, ó, eu estou falando de 16, só que meu 16 é o meu X, né? E o meu X eu estou querendo encontrar a quantidade, a massa de oxigênio que participa dessa reação química. Então, esses 16 são 16 gramas de oxigênio. Beleza? Então, aqui eu encontrei a minha massa de oxigênio. Aí a dica, sempre que você fizer uma questão envolvendo uma reação química, está envolvendo quantidades, qual que é o que vocês podem fazer para ter certeza que vocês acertaram a questão? Faz a substituição aqui na sua fórmula e vê se está tudo batendo. Por exemplo, eu encontrei aqui que o meu X é igual a 16, então eu vou vir aqui em cima do oxigênio e vou colocar 16 gramas. Aí você tira a prova real. A massa dos produtos tem que ser sempre igual à massa dos reagentes. Aí o que você faz? Pega os produtos e soma. Se você somar 63 mais 16, dá 79 gramas. E se bater com a massa dos seus produtos, que também é 79, você está no caminho certo, você acertou a questão. Beleza? Então observe que vocês têm várias formas de resolver uma mesma questão, sempre baseando no mesmo princípio, que é a lei de Lavoisier. Agora eu já resolvi duas questões. São duas questões bastante simples. Nessa primeira parte, quando a gente só fala de lei de Lavoisier e de Proust, gente, as questões são mais simples. Essas questões vão começar a ficar um pouquinho mais difíceis quando a gente pegar todos esses conhecimentos e aplicar eles em uma situação mais próxima do real, que a gente vai ter que pegar outros parâmetros e aí vai ficar um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim ainda vai ficar fácil, beleza? Então, só para vocês observarem que nesse momento os exercícios são bem simples mesmo, tranquilo? Inclusive esses exercícios que podem cair em uma prova de um vestibular. Reparem que é bastante fácil. O que eu quero que vocês observem agora? Eu vou pegar um terceiro exemplo
Que aqui eu estou dando, na verdade, uma pequena complicada, mas na verdade vocês vão ver que é bastante simples também de ser resolvido. Esse aqui é uma questão que já caiu uma prova, eu não lembro exatamente qual prova foi, mas é uma questão um pouquinho mais direta, que envolve um pouquinho que vocês juntem esses dois conhecimentos para resolver, né? Então vamos lá, o que eu peço no meu exemplo 3? Estou dizendo o seguinte, ó. O esquema a seguir mostra dois experimentos que ocorrem em duas etapas, a combustão do enxofre e a reação do produto com a água. Vocês não precisam saber quais são essas duas etapas, vocês só precisam analisar a questão e pensar nas leis de Lavoisier e de Proust, beleza? Aí eu estou falando que os dados obtidos após os experimentos foram registrados na tabela seguinte, ou na seguinte tabela. E aí vamos só interpretar essa tabela aqui rapidamente, né? Nessa tabela eu estou falando aqui que na primeira coluna eu tenho o meu experimento, e eu tenho dois experimentos, o 1 e o 2. Para cada experimento eu tenho valores distintos. Então aqui você já começa a perceber que pode haver alguma proporção, beleza? Nessa tabela também tem a massa dos reagentes. Nesse caso eu tenho 3 reagentes nessa reação química, o S8, o O2 e o H2O, e a massa do produto. Nesse caso eu também só tenho um produto na minha reação química. Posso ter reações químicas com vários produtos, viu, gente? E aí, o que eu estou pedindo nessa questão? Reparem que nessa tabela tem alguns valores que não foram colocados. Por exemplo, o valor de Y, de Z e de X. Tem 3 valores que eu não sei. E aí eu estou dizendo o seguinte, ó, considerando os dados da tabela acima, calcule os valores de X, Y e Z. Beleza? Então, basicamente, eu vou ter que utilizar os dois princípios, lei de Lavoisier e de Proust, para encontrar esses valores. Para a gente começar a fazer isso, vou pegar um zoom daquela tabela para a gente começar a analisar os valores aqui e tentar encontrar os valores de X, Y e Z. Beleza? Galera, o que eu quero que vocês observem? Ó, vamos primeiro começar a tentar encontrar o valor de X. Tranquilo? Para encontrar o valor de X, a gente pode começar a pensar na lei de Lavoisier. Beleza? Então, basta pensar a massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Pessoal, vamos lá. Eu quero encontrar esse valor de X aqui, ó. O que eu tenho nessa questão? Para eu encontrar o valor de X, eu tenho que analisar meu experimento 1, que é toda essa linha. Nessa linha eu tenho os valores do S8, que é um dos reagentes, do O2, que é outro reagente, e do H2O, que é o outro reagente. E eu também tenho a massa do H2SO4, que é o meu produto da minha reação química. Se eu tenho reagente e produto em uma reação química, eu posso utilizar a minha lei de Lavoisier. Massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Massa dos reagentes sempre igual à massa dos produtos. Beleza? Reagente, produto. Tranquilo? E aí eu posso simplesmente analisar minha tabela para o primeiro experimento e analisar quais são os meus reagentes. Meu reagente é S8, O2 e H2O. Para o meu primeiro experimento, que é quando tem o valor de X, eu posso pegar todas as massas dos meus reagentes. E quais são essas massas? Do S8 é 0,3. Então eu vou vir aqui na massa dos reagentes, eu vou colocar primeiramente 0,3. Vou somar agora com as outras massas dos reagentes. O meu segundo reagente é o O2 e a massa dele aqui é 0,4. Então aqui eu vou colocar 0,4. Beleza? E meu outro reagente é a água. Como eu não sei o valor da água, isso é uma incógnita. Então aqui ó, eu vou somar com uma incógnita, que é o que eu quero encontrar, que é o valor de X. Beleza? Isso aqui tem que ser igual à massa dos meus produtos. E nos meus produtos eu tenho o H2SO4, que a massa dele é 0,9. Tranquilo? Agora, se eu quiser encontrar o valor, basta eu resolver essa equaçãozinha. Basta eu resolver agora. Primeiramente, eu tenho que isolar o x, mas eu tenho que primeiramente resolver essa soma, né? Aqui eu tenho 0,3 mais 0,4. 0,3 mais 0,4 dá 0,7 mais x. E agora eu vou colocar o outro lado, que é 0,9. Eu preciso isolar esse x. Então, o x eu vou escrever ele aqui desse lado, x. Do outro lado, agora o que eu vou fazer? Eu vou manter o 0,9. O 0,7 estava somando, eu vou passar para o outro lado, diminuindo, ou negativo, né? 0,7 vai passar aqui, menos 0,7. Beleza? Agora, resolvendo essa equaçãozinha, x vai ser igual a 0,9 menos 0,7, isso dá 0,2. Beleza? Então, aqui eu encontrei o valor de x. O meu x deu 0,2. Tranquilo? Quer ter certeza que está acertando, gente? Vai lá na questão, substitui o valor só para ver se está certo. Coloca aqui um 0,2. E aí lembra que a soma dos produtos tem que ser sempre igual à soma dos reagentes. Então você vai somar os reagentes aqui, ó. 0,3 mais 0,4 dá 0,7, mais 0,2, aqui tudo ó, dá 0,9.
Tá igual a massa dos meus produtos, que é 0,9? Tá igual. Então aqui agora eu sei que minha questão está certa. Tranquilo? Então eu já resolvi meu primeiro valor, encontrei que meu x vale 0,2. Se eu quiser agora descobrir os outros valores x, y e z, eu não posso utilizar a mesma lei de Lavoisier, porque senão eu vou ter duas incógnitas. Eu vou somar y com z e eu não posso utilizar a mesma lei de Lavoisier. Para encontrar o x e o y, porém, agora eu posso utilizar a lei de Proust. Eu posso utilizar as leis das proporções, beleza? Para isso, basta só comparar as duas linhas, a linha 1 e a linha 2. Tranquilo? Para isso, vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar só para a próxima tela, para ficar um pouquinho mais limpo. Lembrando que o meu x aqui, ó, vale 0,2. Beleza? Pessoal, vamos lá. De 0,3 para 0,9, quantas vezes eu multipliquei esse valor? 3 vezes. 0,3 vezes 3 dá 0,9. Se eu multipliquei aqui por 3, todos os meus outros valores também têm que ser multiplicados por 3. Se eu quiser observar, basta observar aqui os valores que eu tenho, né? Se eu pegar 0,9 e multiplicar por 3, 9 vezes 3 dá 27. Então aqui eu tenho 2,7. Então eu estou mantendo a proporção aqui. Então se eu quiser agora encontrar o y e o z, basta eu fazer a mesma proporção. Então o y vai ser basicamente 0,4 vezes 3. Beleza? Então se eu quiser encontrar o y, basta eu pegar o 0,4 e multiplicar por 3, que é a minha proporção da reação química. Então meu y vai ser quanto, gente? 0,4 vezes 3? 1,2. Então meu y aqui, ó, vou apagar aqui, vou colocar 1,2. Beleza? Agora o z, vamos ver o z aqui. O z também eu tenho que multiplicar por 3, certo? Então o meu z vai ser basicamente 0,2 multiplicado por 3. Quanto que vale o meu z, gente? 0,6. 0,2 vezes 3 dá 0,6. Então, meu z aqui, ó, 0,6. Encontrei todos os valores da minha questão. Só colocando aqui para a gente colocar todos na mesma página, ó, o x, que eu tinha encontrado anteriormente, é o 0,2. Então, agora eu tenho o valor de x, 0,2. Tenho o valor de y, 1,2. Tenho o valor de z, 0,6. Tenho os três valores, agora eu já posso responder minha questão. Só que antes disso, se eu quiser ver se minha questão está realmente certa, eu posso vir na minha equação, substituir todos os meus valores e observar se está sendo mantida a lei das proporções, lei de Lavoisier. Para isso, vamos pegar aqui, ó, os valores da segunda linha. Massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Os meus produtos é 2,7. Então, eu tenho que somar todos os reagentes e ver se dá 2,7. Para isso, basta fazer, ó, 0,9. Deixa eu apagar esse traço aqui, né? Porque tá... Vou colocar assim, ó. 0,9 mais 1,2 dá 2,1. Então, esses dois aqui dá 2,1. Mais 0,6 dá 2,7. Então, esses três valores aqui, ó, a soma deles dá 2,7. Se está dando 2,7, massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, então minha questão está certa. 0,9 mais 1,2 mais 0,6 dá 2,7. Tudo bem, gente? Entenderam essa última questão? Sim. Sim? Alguma dúvida? Sim. Acho que não, né? Pessoal, basicamente, isso aqui é tudo que vocês precisam saber de lei de Lavoisier e lei de Proust. Toda questão que tiver lei de Lavoisier e lei de Proust vai envolver basicamente esses conceitos básicos. Ou a soma dos produtos é igual a dos reagentes, ou vai ter uma proporção. Você vai só observar qual é essa proporção e depois todos os outros valores vão seguir a mesma proporção. Se é o dobro, se é o triplo, se é um terço, se é metade, se é um quarto, se é um quinto. Vocês só precisam encontrar essa proporção na sua prova. Beleza, gente? Nas próximas aulas, o que a gente vai fazer? Até o momento, só para vocês entenderem onde que a gente quer chegar na química. Até o momento, eu passei uma reação química para vocês e já dei todos esses valores. Eu disse, por exemplo, que no primeiro caso lá do cobre, ó, se eu pegar 63 gramas de cobre, eu produzo 79 gramas de óxido de cobre e a gente conseguiu encontrar a massa de oxigênio. Esses valores eu já consegui passar para vocês. Só que tem uma forma da gente, na química, calcular teoricamente esses valores sem, de fato, na prática, e pesar cada um desses componentes. A gente pode descobrir valores na química, beleza? Tudo isso a gente pode fazer conhecendo alguns outros parâmetros que a gente analisa dos átomos e das moléculas. Então, o nosso objetivo a partir de agora vai ser justamente isso.
A gente vai utilizar a lei de Lavoisier de Proust, mas o nosso objetivo a partir de agora é descobrir como, teoricamente, só a partir de cálculos, a gente consegue prever valores. A gente consegue, antes de fazer uma reação química, descobrir qual é a massa que eu preciso, o quanto que eu vou produzir, qual é a proporção que eu preciso utilizar, se vai ter rendimento, qual vai ser meu rendimento. Tudo isso eu posso calcular previamente. E a gente vai começar a ver isso a partir da próxima aula.